Minha tia Marta sempre foi cética, daquelas que não acreditam em nada sobrenatural. Mas, há alguns anos, ela viveu uma experiência tão estranha que até hoje, quando ela conta, o semblante dela muda, como se estivesse revivendo aquilo. Ela morava sozinha numa casa antiga que tinha pertencido à nossa família por gerações. Era uma construção de mais de 100 anos, com janelas grandes de madeira e pisos que rangiam a cada passo. A casa ficava isolada, no fim de uma rua cercada por árvores, quase como se estivesse escondida do resto da cidade. Todo mundo na cidade cochichava sobre a casa, falavam que coisas estranhas aconteciam ali. Mas minha tia, pragmática como sempre, ignorava os rumores, pelo menos até o que aconteceu naquela noite. Tudo começou com pequenos barulhos. Ela me contou que nas primeiras semanas eram só estalos e rangidos que podiam ser facilmente explicados pela idade da casa. No começo, ela nem ligou, mas com o passar dos dias, esses sons começaram a ficar mais nítidos, e eles vinham sempre à noite, no mesmo horário, por volta das 2 da manhã. Uma noite, ela estava na sala, lendo, quando ouviu um som mais alto, diferente dos estalos normais. Era como o som de algo pesado se arrastando pelo andar de cima. Ela congelou por um momento, tentando racionalizar o que poderia ter causado aquilo. Talvez algum móvel estivesse se movendo sozinho por causa do piso irregular. Mas enquanto tentava se convencer de que era algo simples, o som ficou mais claro. Eram passos, lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor. O problema era que ela estava sozinha. Marta se levantou, pegou uma lanterna e subiu as escadas, o coração batendo acelerado. Quando chegou lá em cima, tudo estava no lugar. Nenhuma janela aberta, nenhum sinal de que alguém ou algo estivesse ali. Voltou para o quarto, mas não conseguiu dormir. Ficou ouvindo o silêncio da casa, esperando qualquer outro som. Na noite seguinte, as coisas pioraram. Ela estava deitada, quase pegando no sono, quando ouviu algo que a fez estremecer. Uma porta batendo, e, dessa vez, parecia vir do porão. Marta não ia ao porão com frequência. Era um lugar úmido, cheio de teias de aranha, onde guardava coisas antigas da família. Ela desceu para verificar e, quando chegou ao fim da escada, viu que a porta do porão estava entreaberta. Mas o detalhe mais perturbador, aquela porta ficava sempre trancada, e Marta tinha certeza de que a tinha fechado. Ela fechou a porta, trancou com firmeza e subiu de volta para o quarto. Só que naquela mesma noite, quando estava tentando se acalmar, algo ainda mais sinistro aconteceu. Marta ouviu claramente uma voz sussurrando o nome dela. Marta! A voz era fraca, quase como um murmúrio, mas era inconfundível. Ela disse que, na hora, o pavor a tomou. Ficou imóvel na cama, tentando não respirar muito alto. O mais estranho é que o som parecia vir de todos os lados, como se alguém estivesse em pé no quarto, mas ao mesmo tempo estivesse em outro lugar da casa. Nos dias seguintes, os eventos sobrenaturais foram ficando mais intensos. As luzes piscavam sem explicação. O rádio ligava e desligava sozinho. E um cheiro horrível começou a tomar conta da casa. Era um cheiro de algo podre, insuportável, que parecia vir debaixo do chão. A princípio, Marta pensou que poderia ser algum problema no encanamento ou um animal morto nos alicerces da casa. Mas, por mais que procurasse, nunca encontrava ali a origem do odor. Uma noite, sem conseguir mais ignorar o que estava acontecendo, ela decidiu descer ao porão. Pegou uma lanterna, trancou todas as portas e foi até lá, com o coração na boca. Ela disse que, conforme descia as escadas do porão, o cheiro ficava cada vez mais forte, quase como se estivesse entrando num lugar onde a morte tinha se instalado. O ar era pesado, sufocante, e a lanterna começava a falhar, piscando a cada passo. No canto mais afastado do porão, Marta encontrou algo que a deixou perplexa. Um pedaço do chão estava solto. Era uma tábua de madeira velha,
que parecia ter sido removida e colocada de volta várias vezes. Ela puxou a tábua e descobriu um pequeno buraco escavado no chão. Dentro desse buraco estava uma boneca de porcelana, envolta em um pano sujo e manchado. A boneca estava quebrada, com a cabeça rachada, e o que mais a assustou foram os olhos. Eles estavam intactos, mas pareciam vivos, seguindo os movimentos dela. Quando ela tocou a boneca, Marta disse que sentiu um arrepio gelado que atravessou seu corpo inteiro, como se algo tivesse passado por ela. Naquele momento ela soube que não estava mais sozinha na casa. Algo muito antigo e sombrio estava ali, e aquela boneca, de alguma forma, estava ligada a isso. Depois de encontrar aquela boneca no porão, a casa não era mais a mesma. Ela sentia uma presença constante, como se estivesse sendo observada o tempo todo, principalmente à noite. E o pior eram os sussurros que se tornaram mais frequentes, quase como um chamado. Marta, Marta. Era uma voz suave, quase sedutora, mas ao mesmo tempo carregada de algo maligno. Minha tia começou a perder o sono. Ela mal conseguia se deitar, sem sentir que alguém estava parado no canto do quarto, esperando que ela fechasse os olhos. Um dos últimos episódios antes de Marta decidir ir embora aconteceu numa noite chuvosa. Ela estava deitada, e o som das gotas batendo contra a janela trazia uma estranha sensação de inquietação. Foi então que ela sentiu um peso sobre a cama, como se alguém tivesse se sentado ao lado dela. Naquele momento, o quarto ficou extremamente frio e o cheiro de podridão tomou conta do ar. Ela não teve coragem de se mexer, mas pelo reflexo da janela, viu algo que jamais conseguiria esquecer. Uma figura indistinta, quase como uma sombra densa, sentada ao lado dela, observando-a em silêncio. E, mesmo sem conseguir ver claramente o rosto, ela sabia que aquela presença queria algo dela. Marta ficou paralisada, segurando a respiração. A única coisa que ela conseguia ouvir era o som do seu próprio coração, batendo descompassado. Então, aquela figura se inclinou levemente, como se fosse sussurrar algo em seu ouvido. Ela sentiu o ar frio tocar seu pescoço e ouviu a voz, mais alta do que nunca. Desça. Ela sabia que aquilo era um comando. Algo, seja lá o que fosse, estava esperando por ela no porão. Mas em vez de obedecer, Marta finalmente cedeu ao medo. Ela pulou da cama e, sem nem pensar, correu para fora da casa. Estava chovendo forte e os trovões reverberavam pelo céu, mas ela não se importou. Saiu descalça, com a roupa de dormir encharcada pela chuva, até o carro. A porta da frente da casa se fechou sozinha atrás dela, com um estrondo que ecoou pela rua vazia. Ela dirigiu sem rumo por horas naquela noite, sem olhar pelo retrovisor, temendo o que poderia ver. Só voltou ao amanhecer, quando a luz do dia deu a ela a sensação de segurança, mas ela sabia que aquilo era temporário. Naquela manhã, ela tomou a decisão. Não poderia mais viver ali. No dia seguinte, Marta empacotou tudo o que pôde em poucas horas. Cada passo dentro da casa parecia um desafio. Quando desceu ao porão para pegar suas últimas coisas, sentiu como se estivesse sendo observada de perto. O ar estava denso e o cheiro de podridão tinha piorado. A boneca de porcelana ainda estava lá, no canto, debaixo do chão solto. Ela não ousou tocar nela de novo. Enquanto subia as escadas, ouviu mais uma vez o som arrastado de passos atrás de si, mas não se virou. Sabia que, se olhasse, encontraria aquilo que vinha a seguindo por semanas. No fim da tarde, ela trancou a casa pela última vez, mas, antes de sair, uma coisa bizarra aconteceu. O cheiro de podridão desapareceu subitamente, como se tivesse sido sugado pelo ar. O ambiente ficou calmo, silencioso, até a própria casa parecer mais leve. Mas minha tia sabia que aquilo não era um sinal de paz, e sim uma despedida. Era como se a casa estivesse satisfeita com algo ou esperando por outra pessoa.
Ela deixou a casa e nunca mais voltou. Meses depois, a casa foi vendida para uma nova família, que ficou lá por pouco tempo. A filha mais nova dos novos donos, uma menina de 7 anos, encontrou a boneca no porão. Dias depois, começaram a ouvir sussurros pela casa. Coincidência ou não, a família saiu às pressas e a casa voltou a ser colocada à venda. Até hoje, minha tia Marta evita falar muito sobre a experiência. Quando eu pergunto, ela apenas diz: tem coisas que a gente não deveria tentar entender. E, de vez em quando passa pela cidade, ela não resiste a dar uma olhada de longe na velha casa. Ela diz que sente como se a casa estivesse esperando, talvez por ela ou por outra pessoa. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela casa, mas, desde que minha tia saiu, ninguém conseguiu morar lá por muito tempo. Alguns dizem que a casa tem vida própria, que os sussurros ainda ecoam pelos corredores vazios, esperando por alguém que se atreva a descer até o porão. E a boneca? Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Dizem que de vez em quando ela aparece de novo em algum canto da casa, esperando ser encontrada. Meu nome é Marcos Silva, tenho 39 anos e já rodo pelas estradas desse país há 15. Dirijo pela empresa do meu tio, levando carga de um canto a outro do país, principalmente alimentos perecíveis, o tipo de carga que tem pressa e não pode parar por qualquer motivo. Depois que meu casamento acabou, comecei a rodar cada vez mais. A solidão não me incomoda tanto quanto a ideia de estar preso em um só lugar. Meus dias se resumem a estar no volante de um caminhão, lidando com as longas horas de estrada, o trânsito das grandes cidades e os perigos que só quem vive nas estradas conhece. Sou do tipo que não se assusta fácil. Já dormi em cabines no meio do nada, vi acidentes terríveis e passei por sustos com o caminhão, mas nada comparado ao que vivi naquela noite. Era uma terça-feira e o relógio marcava por volta de 22h30, quando passei por um pequeno trecho deserto da BR-153, uma área entre Itumbiara e Uberlândia, onde o mato toma conta dos dois lados da pista. A única companhia constante era o barulho monótono do motor e o rangido das rodas no asfalto. Já tinha rodado o dia todo, mas a meta era chegar em São Paulo com uma carga de frutas frescas que precisava estar lá antes das 6 horas da manhã. Eu sabia que estava no limite do cansaço, mas faltava pouco para o posto onde sempre parava para descansar um pouco antes de seguir viagem. A estrada, naquela parte, não tinha iluminação alguma. A escuridão era quase palpável e o único brilho vinha dos faróis do caminhão. A sensação de isolamento era intensa. Nenhum outro veículo passava por mim. E o rádio estava mudo, desde o último trecho sem sinal. O silêncio da cabine era opressor, cortado apenas pelo ronco do motor e o vento assobiando pelas janelas. De repente, avistei algo à frente. Um carro parado no acostamento, com o capô levantado. Um Palio azul escuro, velho, com a pintura gasta. A visão me deixou apreensivo. Aquele era um trecho conhecido por assaltos. Os noticiários sempre falavam de quadrilhas que usavam carros quebrados como isca para parar caminhões e fazer o roubo. Eu sabia que, por mais que parecesse que alguém precisava de ajuda, a regra de ouro era nunca parar à noite em lugares desolados assim. Aumentei a atenção e reduzi um pouco a velocidade, já prevendo uma situação complicada. 2 homens estavam parados ao lado do carro. Um deles fazia sinal para que eu parasse. O outro, mais afastado, parecia estar observando a movimentação ao redor. Meus olhos focaram neles enquanto minhas mãos suavavam no volante. A tensão no meu corpo começou a subir e uma onda de desconfiança tomou conta de mim. Algo estava errado. Eles não pareciam estar tentando consertar o carro. Não havia ferramentas nas mãos. Nem estavam debaixo do capô como seria normal numa situação de pane. Apenas me observavam e gesticulavam de uma forma exagerada,
como se soubessem que eu não iria parar. Isso acendeu um alerta vermelho dentro de mim. Por mais que o instinto humano fosse querer ajudar, anos de experiência na estrada me ensinaram a ser cauteloso. A estrada pode ser traiçoeira, e não eram poucas as histórias de caminhoneiros que pararam para ajudar e acabaram sem o caminhão, ou até pior. Conforme me aproximava, o homem mais próximo começou a correr em direção à faixa da pista, claramente querendo me forçar a frear. O segundo sujeito se adiantou e ficou bem no meio da rodovia, quase bloqueando o caminho, me obrigando a escolher entre desviar ou parar de vez. Meus batimentos aceleraram e meu corpo entrou em estado de alerta total. Nessa fração de segundos, o pavor tomou conta. Tinha que agir rápido. Meu instinto falou mais alto e, em vez de frear, pisei fundo no acelerador. O motor rugiu e o caminhão deu um tranco para frente. Eu sabia que se hesitasse, seria o meu fim. O homem no meio da estrada arregalou os olhos e pulou para fora da pista no último segundo, quase sendo atingido pela lateral do caminhão. O outro correu para trás do palio e eu passei por eles a toda velocidade. Olhei rapidamente pelo retrovisor e foi aí que o vi. Um terceiro homem saindo de trás do carro, com algo na mão. Era uma arma. Ele levantou o braço, mas a essa altura eu já estava longe o suficiente para que o tiro não fosse uma ameaça imediata. O caminhão tremia conforme ganhava velocidade, e tudo que eu conseguia pensar era em me distanciar o mais rápido possível. Os minutos seguintes foram de pura adrenalina. Minhas mãos suavam tanto que escorregavam no volante, e minha respiração estava pesada, descompassada. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia pensar direito, mas precisava manter o controle. O medo de que eles tivessem outros comparsas, ou que houvesse mais armadilhas à frente, não saía da minha cabeça. Eu sabia que estava em território perigoso. Finalmente, depois de cerca de 40 minutos rodando em alta velocidade, avistei as luzes do posto de gasolina que eu conhecia. Aquela visão trouxe um alívio imediato. Senti meu corpo relaxar um pouco, mas ainda estava em alerta. Parei o caminhão e desliguei o motor, respirando fundo. Estava em segurança, mas o susto não tinha passado. Quando desci da cabine, as pernas pareciam de borracha. Entrei na lanchonete do posto e pedi um café, enquanto o frentista, o velho Zé, se aproximou para perguntar se estava tudo bem. Eu devia estar com uma cara horrível, ainda com o rosto molhado de suor. Depois de contar o que tinha acontecido, ele balançou a cabeça com um olhar grave. Esse pedaço da estrada tá perigoso, rapaz. Semana passada, um amigo meu passou por situação parecida, mas os caras levaram o caminhão dele. Você teve sorte de não parar. Enquanto ouvia o Zé falar, comecei a entender a gravidade da situação. Se eu tivesse parado, provavelmente teria sido vítima de um assalto, e quem sabe o que mais. A estrada que sempre considerei meu lar estava se tornando um lugar cada vez mais hostil. Fiquei no posto até o amanhecer, ainda com o susto recente. Só voltei a dirigir quando o movimento na estrada aumentou. Desde aquele dia, sempre que passo por aquele trecho da BR-153, a lembrança volta com força. Aprendi a lição da pior forma possível. À noite na estrada, nunca se pode baixar a guarda. Sempre fui o tipo de pessoa que prefere o silêncio para trabalhar. Então não me importava em ficar até mais tarde no escritório. As horas extras, o som dos teclados parando aos poucos, as luzes se apagando, era nesses momentos que eu me concentrava melhor. Naquela noite, já passava das 10 quando olhei o relógio. Todos já haviam ido embora. O prédio estava tão quieto que era possível ouvir os ruídos das tubulações e o leve zumbido das lâmpadas fluorescentes. Eu estava prestes a desligar o computador, quando me lembrei de que precisava entregar uns documentos no arquivo, no último andar. Aquele andar sempre me deu arrepios.
O prédio era antigo, e o andar do arquivo parecia intocado desde que fora construído nos anos 70. O carpete desgastado, as paredes amareladas pelo tempo e as luzes que piscavam constantemente. Um cenário que, durante o dia, passava despercebido, mas à noite era como se o andar tivesse vida própria. Respirei fundo e decidi que precisava resolver logo aquilo. Peguei a chave da sala do arquivo na minha mesa e me dirigi ao elevador. O barulho metálico da porta fechando parecia ecoar no prédio vazio. O elevador fez o percurso subindo lentamente, rangendo a cada andar que passava, e, quando finalmente chegou ao último andar, as portas se abriram com um estalo alto. O corredor estava mal iluminado, como sempre. A luz no fim piscava a cada poucos segundos, como se estivesse à beira de apagar de vez. O ar era abafado, com aquele cheiro forte de mofo que me fazia querer prender a respiração. Quando comecei a caminhar pelo corredor, senti uma leve pressão nas costas, como se algo estivesse me observando. Não havia ninguém ali, mas a sensação de ser vigiado era inegável. Cheguei à porta da sala do arquivo e, como de costume, a chave não queria girar de primeira. Era sempre assim. Estava me irritando com a fechadura quando ouvi um som baixo, quase imperceptível. No começo, achei que fosse o barulho do prédio, os ruídos sempre presentes em uma construção antiga, mas logo percebi que era algo mais. Parecia um sussurro, vindo do final do corredor. Não consegui entender o que dizia e fiquei parado por um momento, tentando captar alguma coisa. Me convenci de que era apenas o som do vento passando pelas frestas das janelas. Finalmente consegui abrir a porta e entrei no arquivo. A sala era ainda mais abafada, com prateleiras altas e longos corredores entre caixas de arquivos. O cheiro de papel velho misturado com umidade era forte. Fui direto à seção que precisava, a cabeça ainda rodando com aquele sussurro estranho que ouvira no corredor. Enquanto folheava os papéis, um som novo me fez parar. Passos, claros, definidos, mas lentos, quase arrastados. Vinham do corredor lá fora. Travei na mesma hora. Meu coração acelerou e eu permaneci completamente imóvel. Os passos se aproximavam e eu podia jurar que sentia o piso vibrando levemente a cada passo. Fechei a gaveta devagar, tentando não fazer barulho. Com os ouvidos atentos, me aproximei da porta entreaberta. Os passos pararam. O silêncio agora era absoluto. Não conseguia mais ouvir nem mesmo o zumbido das lâmpadas. Tudo estava quieto demais, como se o tempo tivesse parado. Então, com um estrondo, a porta do arquivo se fechou com força. O barulho reverberou pela sala, fazendo meu coração quase sair pela boca. Corri até a porta e girei a maçaneta, mas ela estava trancada, por dentro. Comecei a bater na porta, chamando por ajuda, mas já sabia que ninguém me ouviria. Não havia mais ninguém no prédio, e a única coisa que eu conseguia pensar era: eu não estou sozinho aqui. Tentei controlar a respiração enquanto o pânico tomava conta. Foi então que ouvi de novo os passos. Desta vez, eles estavam do lado de dentro da sala. Fiquei parado, sem conseguir me mexer, ouvindo o som de algo se arrastando pelo chão. A sensação de ser observado voltou, mas agora era pior, muito mais intensa. O ar parecia mais pesado, como se a sala estivesse ficando menor a cada segundo. Os passos se aproximavam, mas eu não via ninguém. Olhei em volta, tentando encontrar uma explicação, mas a sala estava vazia. Então, de repente, o barulho parou. O silêncio retornou, mas a sensação de que havia algo ali, algo que eu não conseguia ver, continuava. E foi nesse momento que a porta do arquivo se abriu sozinha, lentamente, com um rangido alto. Não pensei duas vezes. Saí da sala correndo, sem olhar para trás, e disparei pelo corredor em direção ao elevador. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia pensar. Apertei o botão do elevador repetidamente, quase desesperado. As luzes do corredor começaram a piscar violentamente,
iluminando por breves segundos as sombras que se projetavam nas paredes. Cada piscada parecia fazer as sombras se mexerem, como se estivessem mais próximas de mim. Quando as portas finalmente se abriram, entrei no elevador tremendo, apertando o botão para descer com tanta força que meus dedos doíam. As portas começaram a fechar, mas algo não estava certo. O elevador não se movia. Fiquei olhando para o painel de controle, esperando que ele indicasse a descida, mas nada aconteceu. Foi então que ouvi um sussurro baixo, claro, vindo do corredor vazio. Volte amanhã. Minha espinha gelou. Olhei para a fenda entre as portas do elevador, que ainda estavam se fechando. A luz piscava de novo, e naquele momento eu vi, no corredor mal iluminado, uma figura pálida, alta e imóvel me observava. Não havia traços no rosto, apenas uma silhueta humana borrada pela luz fraca. Eu não sabia se era minha mente pregando peças, mas o medo era real demais para ser imaginado. As portas se fecharam completamente e o elevador começou a descer. A pressão nos meus ouvidos indicava que estava me afastando rapidamente daquele andar, mas minha mente ainda estava presa naquela imagem. Aquela coisa não era humana e ela estava esperando por mim. Quando finalmente cheguei ao térreo, as portas se abriram e o ar frio da noite entrou no elevador. Saí correndo do prédio, sem olhar para trás, com o coração disparado e a respiração pesada. Nunca mais subi até aquele andar. No dia seguinte, entreguei minha demissão, sem dar nenhuma explicação. E até hoje, sempre que penso naquela noite, me pergunto: o que teria acontecido se eu tivesse voltado no dia seguinte? De uma coisa eu tenho certeza: ela ainda está esperando. Era tarde, muito mais tarde do que eu pretendia estar voltando para casa naquela noite. Tive que ficar até mais tarde no trabalho e, quando saí, o cansaço já tomava conta de mim. Em vez de pegar um táxi ou enfrentar o trânsito, resolvi pegar o metrô, que, apesar de menos confortável àquela hora, seria mais rápido. Só queria chegar em casa e me jogar na cama. O silêncio da estação era quase absoluto, cortado apenas pelo eco dos meus passos que ressoavam no chão de concreto frio. As poucas luzes amarelas que ainda funcionavam piscavam de tempos em tempos, criando sombras alongadas e distorcidas nas paredes. Quando cheguei à plataforma, olhei para os lados e não havia ninguém. O relógio da estação marcava 23 horas e 42 minutos. Suspirei, me ajeitei no banco e esperei pelo próximo trem. Estava tão cansado que meus olhos ardiam. Em alguns minutos, o barulho do metrô se aproximando começou a ecoar pelo túnel, o som de ferro rangendo e motores vibrando. O trem finalmente parou e, com um estalo mecânico, as portas se abriram. Entrei no vagão vazio e me sentei perto da porta. Sempre gosto de ficar próximo à saída, principalmente em vagões vazios. A luz lá dentro era fria, branca e piscava de vez em quando. Senti o trem começar a se mover novamente, ganhando velocidade enquanto passava pelas estações seguintes. Aquele som monótono dos trilhos, o sacolejar leve do vagão. Normalmente teria sido o suficiente para me deixar meio sonolento, mas algo naquela noite estava diferente. Não conseguia relaxar. Era como se a quietude ao redor fosse pesada. Depois de 3 ou 4 estações, comecei a reparar que, em todas as paradas, ninguém entrava. O trem continuava vazio, só eu ali, com o silêncio quebrado apenas pelo ruído mecânico das portas e o som do metrô correndo pelos trilhos. Estava começando a me sentir desconfortável, mas tentava ignorar aquilo. Afinal, era só um trem vazio em uma noite comum, certo? Foi na próxima estação que o clima mudou de vez. As portas se abriram e, desta vez, alguém entrou. Era um homem. Ele era alto, magro e vestia um terno preto que parecia velho, surrado, como se tivesse sido comprado há décadas e nunca mais trocado.
A calça era larga demais e os ombros do paletó caíam de uma forma desajeitada. O que mais me incomodava era como ele andava. Seus movimentos eram lentos, quase calculados, e seus sapatos faziam um som seco, cada passo ecoando no vagão vazio. Ele não olhou para mim quando entrou, apenas seguiu em linha reta e se sentou no extremo oposto do vagão, de frente para mim, mas mantendo uma boa distância. No início, não dei muita atenção. Era comum encontrar pessoas estranhas no metrô àquela hora, mas havia algo nele que me deixou inquieto. Fiquei observando de relance, tentando não ser muito óbvio. Ele estava sentado reto, as mãos repousando nos joelhos, mas seu rosto estava vazio, o olhar fixo em algum ponto indefinido no chão, sem expressão alguma. Seus olhos eram fundos, como se ele não dormisse há dias. O que antes era desconforto começou a se transformar em um medo silencioso. Algo nele simplesmente não estava certo. O trem continuou a se mover, e a cada parada, o mesmo padrão. As portas se abriam, e ninguém entrava. O homem não se mexia, nem mesmo levantava a cabeça para olhar a estação. Era como se ele estivesse congelado no tempo, preso em sua própria presença. E foi nesse momento que eu comecei a notar seus olhos. Eles começaram a se mover lentamente, subindo do chão até se fixarem em mim. O tempo pareceu desacelerar. Por um segundo, nossos olhares se cruzaram e senti um frio intenso correr pela minha espinha. A expressão no rosto dele continuava a mesma, vazia e sem emoção. Mas seus olhos, havia algo nos olhos dele, uma espécie de intensidade, como se estivesse me estudando, me medindo. Pisquei, tentando desviar o olhar, mas não conseguia. Aquele olhar vazio estava preso a mim, e por mais que eu tentasse ignorar, a sensação de ser observado se intensificava. O metrô parou novamente e as portas se abriram. Olhei rapidamente para a plataforma, esperando ver alguém entrar. Qualquer pessoa que quebrasse aquele clima sufocante. Mas, como antes, não havia ninguém. Apenas o vento frio da estação vazia entrando pela porta. Eu estava começando a ficar desesperado para sair daquele vagão. Olhei para o homem de novo, tentando entender o que estava acontecendo. Ele ainda me encarava, imóvel. O silêncio era absoluto, como se o próprio som do trem tivesse sido abafado. Então, de repente, ele fez algo que me gelou até os ossos. Ele sorriu. Não um sorriso amigável, nem um sorriso estranho. Era um sorriso pequeno, discreto, mas havia algo perturbador naquele gesto. Era como se ele soubesse algo que eu não sabia, algo que estava prestes a acontecer. O metrô continuou sua jornada, e eu decidi que na próxima estação eu sairia. Não importava se não fosse a minha parada, eu só precisava sair dali. Quando o trem começou a diminuir a velocidade para a próxima estação, preparei-me para levantar, os músculos tensos, prontos para correr. As portas se abriram com o mesmo estalo de sempre, e eu, num impulso, olhei novamente para o lugar onde ele estava, mas ele não estava mais lá. A cadeira onde ele estava sentado estava vazia, vazia como o resto do vagão. Não houve barulho de passos, não houve movimento. Apenas um momento ele estava lá, e no seguinte, desaparecido. O trem estava em movimento por todo esse tempo, e ele simplesmente sumiu. Meu corpo congelou. O medo me prendeu àquele assento, incapaz de me mover ou raciocinar. As portas começaram a se fechar, e eu dei um salto para fora do vagão, quase tropeçando nas minhas próprias pernas. Quando olhei para trás, as luzes do vagão piscaram uma última vez, e então, tudo que vi foi o reflexo das portas fechando, me deixando na plataforma vazia, ofegante. O trem partiu lentamente, e eu fiquei ali, parado, olhando para as luzes sumirem no túnel. O silêncio da estação era ensurdecedor. Eu não sei o que aconteceu naquela noite, mas nunca mais peguei aquela linha de metrô à noite. A sensação de que algo me observava naquela escuridão
Algo que não deveria estar ali ainda me atormenta e, de vez em quando estou em uma estação vazia, sinto como se aquele homem, com o terno largo e o sorriso vazio, estivesse esperando por mim, apenas esperando. Nunca fui do tipo que acreditava em coisas sobrenaturais. Para mim, objetos eram apenas isso, coisas inanimadas, sem vida, sem mistérios. Mas minha visão mudou no dia em que me deparei com aquele espelho. A casa da minha tia-avó sempre teve um ar pesado, quase sufocante. Era uma daquelas construções antigas, cheias de cômodos escuros, mobília do século passado, e uma decoração que parecia presa em uma época que não existia mais. Quando ela faleceu, fiquei encarregado de organizar suas coisas. A ideia de passar dias sozinho naquela casa já me incomodava, mas era um trabalho necessário. O cheiro de mofo e madeira envelhecida me atingiu assim que abri a porta principal. O piso de tábuas rangia a cada passo que eu dava, e as janelas cobertas de poeira deixavam apenas frestas de luz entrar. Passei a manhã e a tarde explorando cada cômodo, empacotando o que poderia ser doado e jogando fora o que não tinha valor. Foi só no fim do dia que descobri algo que não esperava. Nos fundos da casa, quase escondida atrás de uma estante antiga, havia uma pequena porta que eu nunca tinha notado antes. Era estranha, desgastada, como se não fosse aberta há anos. Puxei a estante para o lado com esforço e, pendurada ao lado da porta, vi uma chave enferrujada. Por um momento, hesitei. Uma parte de mim queria deixar aquilo ali, fechado, esquecido. Mas a curiosidade venceu, como sempre. Girei a chave lentamente e a tranca soltou com um estalo metálico que ecoou pela casa silenciosa. O quarto que se revelou era pequeno e abafado, como se o ar dentro dele estivesse preso há décadas. A luz que entrava pela porta mal iluminava o espaço, mas eu consegui ver os poucos móveis que restavam. Uma poltrona de veludo desbotado, um abajur antigo com a cúpula rasgada, e no canto oposto, quase escondido nas sombras, um espelho de corpo inteiro. Ele estava encostado na parede, em um ângulo estranho, como se tivesse sido esquecido ali. A moldura de madeira escura era rica em detalhes, entalhada com símbolos que eu não conseguia identificar, como figuras distorcidas e rostos em agonia. Algo naqueles entalhes me deixou desconfortável, mas o que mais me chamou a atenção foi o próprio espelho. Havia algo errado no reflexo. À primeira vista parecia um espelho comum. O vidro não estava empoeirado, o que era estranho, considerando o estado do resto da sala. Quando me aproximei, notei uma leve distorção na superfície. Meu reflexo parecia um pouco desfocado, como se eu estivesse vendo a mim mesmo através de um vidro d'água. Meus olhos, de alguma forma, não se alinhavam perfeitamente. Quando me movi, o reflexo demorou uma fração de segundo a mais para acompanhar meus gestos. Estranhei e dei um passo para trás. Aquilo não fazia sentido. Toquei a moldura, sentindo a madeira fria e gasta sob meus dedos, e me inclinei mais perto do espelho para observar de novo. Foi então que, de relance, vi algo que me fez gelar. Atrás de mim, no reflexo, havia uma sombra, uma forma vaga, indistinta, mas claramente humanoide. Estava parada atrás do meu ombro esquerdo, imóvel, mas imponente. Me virei bruscamente, o coração disparado, esperando ver alguém ali. Mas o quarto estava vazio. O silêncio se tornou quase ensurdecedor, como se o próprio ar ao meu redor estivesse denso, pesado. Olhei novamente para o espelho, e a sombra ainda estava lá, só que agora mais próxima. Estava parada diretamente atrás de mim, como se estivesse observando cada um dos meus movimentos. O pior era que eu sabia que não havia ninguém ali comigo, pelo menos não fisicamente. Cada parte do meu corpo gritava para eu sair dali, mas era como se eu estivesse preso, hipnotizado por aquela imagem perturbadora.
Aos poucos, percebi que o meu reflexo não estava se movendo como deveria. Mesmo quando eu pisquei, ele manteve os olhos abertos, me encarando fixamente. Minha respiração ficou presa na garganta. Meu reflexo sorriu. Aquele sorriso foi a coisa mais aterrorizante que já vi. Não era meu. Era um sorriso largo, exagerado, completamente alheio às minhas expressões. Ele parecia zombar de mim, como se soubesse algo que eu não sabia. O reflexo, ou o que quer que fosse aquilo, começou a se mover sozinho. Primeiro, deu um passo para frente. Então, outro. Eu estava paralisado, incapaz de reagir. Ele se aproximava cada vez mais do vidro, enquanto a sombra ao fundo permanecia imóvel, mas parecia observar tudo com uma espécie de interesse sombrio. Quando o reflexo estava prestes a tocar a superfície do espelho, a porta atrás de mim se fechou com um estrondo. O barulho me tirou do transe. Dei um salto para trás, tropeçando e quase caindo. Meu coração parecia que ia explodir. Corri para fora do quarto, batendo a porta com tanta força que a chave caiu no chão. Tranquei a porta, as mãos tremendo, o suor escorrendo pela minha testa. Passei a noite em claro, incapaz de apagar da minha mente aquele sorriso perturbador. Nas noites seguintes, os pesadelos começaram. Sempre o mesmo sonho. Eu estava em frente ao espelho, e meu reflexo não seguia meus movimentos. A sombra estava sempre lá, observando, se aproximando cada vez mais. Cansado e desesperado, voltei a casa para me livrar daquele espelho. Quando entrei no quarto novamente, ele estava exatamente como eu o deixara. Mas havia algo diferente no ar, uma sensação de que algo me aguardava. Peguei o espelho com cuidado e o levei para fora, sem olhar para ele diretamente. Contratei uma empresa para vendê-lo junto com outros móveis antigos. Nunca mais voltei a ver aquele espelho, mas ele nunca me deixou. Desde aquele dia, sinto algo diferente sempre que me olho em um reflexo, seja no espelho do banheiro, nas vitrines das lojas, ou até mesmo nas poças d'água na rua. É como se, por frações de segundo, eu visse o reflexo hesitar, demorando para acompanhar meus movimentos. A sombra que vi no espelho da minha tia-avó, continua a me perseguir. Os pesadelos que começaram naquela primeira noite se tornaram recorrentes, sempre a mesma cena. Eu de frente para o espelho e meu reflexo sorrindo. Mas não era um sorriso normal. Era aquele sorriso largo e perturbador, um que não pertencia a mim. E a sombra, cada vez mais próxima, até eu sentir que ela estava ao meu lado, respirando no meu pescoço. Certa noite, o sonho foi diferente. Desta vez, eu estava em pé no antigo quarto da casa da minha tia-avó, diante daquele espelho novamente, mas com uma diferença perturbadora. No reflexo, eu não estava mais sozinho. A sombra estava atrás de mim, tão nítida quanto o próprio reflexo, e seus olhos que eu nunca havia visto antes, brilhavam com uma malícia antiga, faminta. Eu tentei me mover, mas meu corpo estava paralisado, preso de frente para o espelho. Meu reflexo continuava a sorrir e senti o suor escorrendo pela minha testa, enquanto meu coração batia tão rápido que parecia que iria parar a qualquer momento. De repente, o reflexo deu um passo à frente, saindo da moldura do espelho, enquanto a sombra atrás dele se distorcia, ficando mais alta e ameaçadora. Foi quando percebi. Não era apenas um sonho. Eu senti o ar da sala se tornar denso, difícil de respirar. As paredes pareciam se fechar ao meu redor, e a luz no quarto piscava de forma errática. Lutei para me mover, para acordar, mas meu corpo não me obedecia. O reflexo agora estava fora do espelho, parado bem à minha frente. Ele ainda sorria, mas algo mudou em seu rosto. O sorriso ficou torto, mais largo do que o possível para uma boca humana, revelando dentes afiados que não deveriam estar ali. O ar ficou ainda mais pesado, como se o próprio ambiente ao meu redor estivesse distorcido.
E a sombra, aquela presença maligna que antes estava à espreita, começou a se arrastar para fora do espelho também. Era como se o próprio vidro tivesse se tornado uma porta para algo muito mais sombrio e antigo do que eu jamais poderia compreender. Eu sentia meu coração batendo mais forte, o suor frio escorrendo pela minha nuca. Foi então que meu reflexo, não, aquela coisa que parecia ser eu, mas não era, se inclinou para a frente, até seus olhos estarem na mesma altura dos meus. Ele abriu a boca lentamente e, por um momento, pensei que ele fosse falar algo, mas em vez disso, eu ouvi um sussurro atrás de mim. Está na hora. Com o som daquelas palavras, algo se partiu dentro de mim. Tentei me virar, fugir, mas meu corpo continuava preso. Eu só conseguia olhar para aquela coisa diante de mim, e a sombra atrás dela se expandia, engolindo a sala. Tudo ao meu redor escurecia. A última coisa que vi antes de tudo se apagar foi meu reflexo me puxando pelo braço, como se fosse me arrastar para dentro daquele espelho, para o outro lado. Quando acordei, estava na minha cama, o quarto iluminado apenas pela luz fraca da manhã, entrando pelas persianas. Meus músculos estavam rígidos, o corpo dolorido, como se eu tivesse passado a noite inteira travado em um pesadelo interminável. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas sabia que aquilo não havia terminado. Naquele dia, enquanto lavava o rosto no banheiro, olhei para o espelho e congelei. Por um segundo, meu reflexo piscou. Não o tipo de piscada normal, mas um movimento rápido, quase imperceptível, como se ele estivesse agindo por conta própria, fora do meu controle. Meus olhos no reflexo pareciam um pouco mais escuros, quase opacos. Senti o pânico subir pela minha espinha. Eu me afastei do espelho e, instintivamente, olhei para trás. Nada. O banheiro estava vazio. Só o som da água correndo na pia preenchia o silêncio. Voltei a olhar para o espelho, agora com o coração batendo na garganta. Meu reflexo me encarava, imóvel, mas então notei algo que me fez paralisar. A sombra. Ela estava ali, no canto do espelho, quase imperceptível, mas presente, sempre à espreita. Desde aquele dia, evito espelhos o máximo que posso. Não posso confiar neles, e sei que, se ficar tempo demais olhando, algo mais vai me observar de volta. Algo que quer sair, algo que está esperando o momento certo para tomar o lugar que um dia foi meu. Agora, toda vez que passo por um espelho, sinto um arrepio que percorre minha espinha, porque sei que não importa o quão rápido eu passe, o reflexo está sempre lá, sorrindo, e a sombra sempre me seguindo. Meu nome é Felipe, tenho 41 anos e sempre fui aquele tipo de cara que adora viajar com a família. Tenho 2 filhos, o Lucas de 12 e a Marina de 9, e minha esposa, Camila, que me acompanha em todas as aventuras. Nossa família é muito próxima e sempre fizemos questão de tirar férias juntos, viajando de carro para curtir os destinos e principalmente a jornada. Mas há uma viagem que eu nunca vou esquecer. Não pelos momentos bons, mas pelo medo que senti. Era julho, as férias de inverno das crianças. Decidimos pegar a estrada e passar uma semana em uma casa que alugamos em um sítio no interior de Minas Gerais. A ideia era passar uns dias tranquilos, sem celular, apenas curtindo a natureza. Sairíamos de São Paulo no fim da tarde, e a viagem de cerca de 5 horas parecia tranquila. Eu estava ansioso para chegar, montar a fogueira e relaxar. Já passava das 19 horas quando pegamos a estrada. O trânsito da cidade ainda era intenso, mas assim que cruzamos para a rodovia, o fluxo de carros diminuiu e a noite foi tomando conta ao redor. A viagem parecia correr bem no começo. As crianças estavam entretidas com o tablet. Minha esposa cantarolava junto à música no rádio, e eu dirigia tranquilo.
Foi quando a paisagem começou a mudar. Passamos de uma área mais urbana para uma estrada rodeada por árvores densas e vegetação alta. A iluminação da rodovia desapareceu e a estrada se transformou em uma faixa estreita e escura, com poucas placas de sinalização. A lua estava coberta por nuvens e a única luz vinha dos faróis do carro, cortando a escuridão à nossa frente. Uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. Talvez fosse o silêncio, já que as crianças tinham adormecido e o rádio estava mudo, mas algo na estrada parecia errado. Eu tinha dirigido por muitos lugares isolados antes, mas aquele trecho parecia diferente. A estrada era completamente deserta. Por mais de 1 hora, não vimos nenhum outro carro, o que já era incomum, mesmo para uma viagem noturna. Camila, sentada ao meu lado, notou meu desconforto. "Tá tudo bem?" Ela perguntou, vendo que eu segurava o volante com mais força. "Tá sim, só... Esse lugar tá meio estranho, né? Não lembro de ter passado por aqui antes." Eu disse, tentando manter a calma. A verdade é que a falta de qualquer movimento ao redor estava começando a me deixar nervoso. Parecia que a estrada não tinha fim, e o cenário ao redor era sempre o mesmo: árvores e mais árvores, com sombras que se estendiam e dançavam ao longo do asfalto, iluminadas apenas pelos faróis. Depois de mais uns 20 minutos, algo aconteceu. Vi algo se mover no canto da minha visão, do lado esquerdo da estrada. A princípio, pensei que fosse um animal. Era comum ver cachorros ou vacas próximas às estradas no interior, mas quando olhei de novo, não vi nada. Tentei me convencer de que era apenas a minha imaginação, talvez o cansaço começando a pesar. Camila percebeu minha inquietação e tentou mudar de assunto. "Lembra da casa que alugamos? Parece ser bem aconchegante. O dono disse que tem até lareira." Eu apenas balancei a cabeça, tentando me concentrar na conversa e esquecer o que achei que tinha visto. Mas foi nesse momento que algo cruzou na frente do carro. Um vulto rápido, grande, que passou da esquerda para a direita. Freiei bruscamente. O carro deu um solavanco e senti meu coração parar por um segundo. Camila agarrou o painel e as crianças acordaram assustadas no banco de trás. "O que foi isso?" Ela perguntou com os olhos arregalados. Eu estava ofegante, sem conseguir responder de imediato. Olhei para os lados, esperando ver algum animal na estrada, mas não havia nada ali. Apenas a escuridão total. Minha mente tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Não era uma vaca, nem um cachorro. A forma era maior e mais estranha, quase como se fosse uma pessoa, mas rápida demais. "Pai, o que aconteceu?" Lucas perguntou com a voz baixa e assustada. Respirei fundo e tentei acalmar todos. Deve ter sido um animal. Só uma raposa ou algo assim. Voltei a dirigir, mas a atmosfera dentro do carro tinha mudado. O clima tranquilo e familiar de antes tinha desaparecido, e o silêncio agora era pesado. As crianças ficaram quietas, e Camila me olhava de canto de olho, como se esperasse que eu explicasse melhor o que tinha acontecido. A estrada parecia ainda mais escura e densa, e a sensação de que estávamos sendo observados crescia a cada quilômetro. Tentei acelerar um pouco mais, mas o medo de que algo surgisse novamente na frente do carro me fazia hesitar. Foi então que, depois de alguns minutos, os faróis iluminaram algo mais à frente. Uma figura parada no acostamento, completamente imóvel. Parecia uma pessoa, de pé, virada para fora da estrada. Não dava para ver detalhes, só a silhueta. O corpo era magro, com os braços caídos ao lado do corpo. À medida que nos aproximávamos, meu estômago embrulhou. Não havia razão para alguém estar ali, no meio do nada, sozinho, àquela hora da noite. Quando passamos por ela, a figura não se mexeu. Nem sequer olhou para o carro. Ficou ali, como uma estátua, olhando fixamente para o vazio. Ninguém no carro disse uma palavra. Camila me olhou, com os olhos arregalados, mas não falou nada. As crianças também estavam quietas, sem entender o que tinham acabado de ver.
Eu tentei não pensar muito, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. A estrada parecia se arrastar, e cada quilômetro era uma luta contra o medo crescente. Finalmente, depois do que pareceram horas, avistamos a entrada da cidade mais próxima. As luzes fracas das casas e postes de luz foram um alívio imediato. Mas mesmo com a sensação de alívio, algo ainda me incomodava. Eu não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela figura imóvel, como se estivesse esperando algo. Estacionamos em uma lanchonete no começo da cidade para comer algo e tentar relaxar antes de seguir até o sítio. Entramos no lugar, ainda sem falar sobre o que tínhamos visto, mas o clima estava tenso. As crianças se mantinham próximas a nós, quietas, como se sentissem o mesmo medo que pairava no ar. Quando pedi uma água ao atendente, notei que ele me olhou de forma curiosa. "Vocês vieram pela estrada velha?" ele perguntou casualmente, enquanto me entregava o copo. "Sim, viemos por ali", respondi, sem dar muita importância. O atendente balançou a cabeça lentamente, com uma expressão grave. "Estranho. Sabe, muita gente já viu coisas por lá. Dizem que tem um homem que fica parado na beira da estrada, como se esperasse por alguma coisa. Uns dizem que é um espírito, outros falam que é só um morador de rua, mas ninguém nunca vê ele se mexer." Senti um arrepio subir pela espinha. Tentei não mostrar para Camila, que já estava nervosa, mas aquela informação me atingiu em cheio. Eu sabia que o que tínhamos visto não era apenas cansaço ou imaginação. Algo estava lá, na estrada, e eu tinha certeza de que, se tivesse parado ou voltado, a situação poderia ter sido muito pior. Saímos da lanchonete e seguimos viagem até o sítio, mas o resto da noite foi de sono inquieto. Mesmo depois de dias, aquela sensação de que algo nos seguiu ainda me perseguia. Desde então, nunca mais viajei por aquela estrada e, até hoje, cada vez que passamos por Minas, prefiro pegar o caminho mais longo, mais seguro.